Olá, amados e amadas do primeiro ano, tudo bem? Tô aqui na cozinha preparando o almoço. O cheiro tá bom, viu? E tá se espalhando pelo ar. Isso é difusão e é o tema da nossa aula de hoje. Vamos então pegar o nosso módulo 6, abrir aí na frente B, capítulo 2, página 30. E vamos acompanhar a nossa aula de hoje sobre difusão e osmose. Depois já sabem, né? Fazer as questões para tirar dúvidas lá no plantão. Vamos lá? Então, pessoal, como a gente viu numa aula anterior, o modelo atualmente aceito para a nossa membrana celular é o modelo proposto em 1972 pelo Singer e pelo Nicholson. E aí, vocês lembram o que foi que eles propuseram? Eles disseram que a membrana é formada por uma camada bimolecular de fosfolipídios. Esses fosfolipídios estão em constante movimento e proteínas mergulhadas nessa camada lipídica, que também essas proteínas estão em movimento. E é graças a esse dinamismo da membrana que vão se formando diferentes mosaicos, diferentes arrumações, e por isso a membrana ficou conhecida como membrana mosaico fluido. Nessa próxima imagem, vocês podem observar um esquema da nossa membrana, como ela pode aparecer na prova. Vocês estão percebendo aí a bicamada de fosfolipídios e essas proteínas que vão auxiliar no transporte de substâncias, por isso que são chamadas de proteínas transportadoras, mergulhadas nessa camada lipídica. Então, vamos relembrar. O que é o processo de difusão simples? É o processo de passagem de substâncias justamente por essa camada lipídica. Lembrando que na difusão a substância vai passar do meio em que ela está mais concentrada para o meio em que ela está menos concentrada. Já na difusão facilitada, o transporte também ocorre do meio em que a substância está mais concentrada para o meio em que ela está menos concentrada, mas com a ajuda dessa proteína da membrana. Então, a proteína vai facilitar o transporte dessa substância. Por isso que a difusão é chamada de difusão facilitada. Então, relembrando, difusão é um fenômeno físico, a substância vai passar do meio em que ela está mais concentrada para o meio em que ela está menos concentrada. Então, a gente diz que esse transporte ocorre a favor de um gradiente de concentração. Nesse tipo de transporte não há gasto de energia, por isso que a difusão pode ser também chamada de transporte passivo, um transporte sem gasto energético. Então, no próximo slide, vocês observam aí uma animaçãozinha em que eu estou representando o processo de difusão simples através da camada lipídica e o processo de difusão facilitada. Veja que nesse caso as substâncias estão atravessando a membrana facilitada pela ação dessas proteínas, não é? Seja por uma mudança de configuração da proteína, permitindo a passagem da substância, ou pela arrumação dessa proteína em forma de um canal. E através desse canal proteico, a substância vai poder atravessar a membrana. Então, nessa outra animaçãozinha também, vocês estão observando aí a proteína se movimentando nessa camada fosfolipídica e facilitando o transporte de substâncias de um lado para o outro da célula, do meio extracelular para o meio intracelular. Já no transporte ativo, esse transporte ocorre
contra o gradiente de concentração. O que é isso? A substância vai passar do meio em que ela está menos concentrada para o meio em que ela está mais concentrada. Então, observem nessa animaçãozinha aí que a bolinha vermelha representa o sódio. Então, veja que o sódio está passando de dentro para fora da célula. Ele está passando do meio em que ele está menos concentrado para o meio em que ele está mais concentrado. A mesma coisa está acontecendo com o potássio, representado pela bolinha azul, no sentido contrário. Ele está indo de fora para dentro, também de onde tem menos potássio para onde tem mais potássio. Então, o transporte está acontecendo contra o gradiente de concentração. Esse tipo de transporte envolve gasto de ATP, envolve gasto de energia e é chamado de transporte ativo. Então, o transporte passivo é sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. O transporte ativo é com gasto de energia, porque ele ocorre contra o gradiente de concentração. Vale a pena também relembrar o termo osmose. O que é osmose? É a difusão simples da água. Então, lembrando aí palavras importantes. Se é difusão, a substância está passando de onde tem mais para onde tem menos. Se é difusão simples, esse transporte está acontecendo pela camada de fosfolipídios. Então, a água vai passar do lado menos concentrado, do lado que tem menos soluto, para o lado mais concentrado, o lado que tem mais soluto. A esse tipo de transporte específico, a gente vai dar o nome de osmose. Então, na prática, lembrar, sempre que uma célula for colocada num meio hipertônico, num meio mais concentrado, ela vai perder água. Sempre que uma célula for colocada num meio hipotônico, ou seja, num meio menos concentrado, ela irá ganhar água. Então, um exemplo clássico que aparece nas provas de osmose em célula animal é com hemácias. Se você colocar uma hemácia num meio isotônico, ou seja, de igual concentração, observe que a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai da célula, mantendo dessa maneira a forma da célula. Já se eu coloco essa hemácia no meio hipotônico, ela ganha água e ela recebe tanta água a ponto de estourar. Esse processo é chamado de lise, hemólise, destruição da hemácia. Já se eu coloco essa hemácia no meio hipertônico, o que é que acontece com uma célula no meio hipertônico? Ela perde água e de tanta água que ela perdeu, ela vai ficar toda crenada, toda enrugada. Então percebam que uma hemácia, uma célula animal em meio hipotônico, ganha água até estourar, até se romper, e no meio hipertônico ela perde água, se enrugando toda, mudando a sua forma. Já uma célula vegetal, lembra que célula vegetal tem parede celular e célula vegetal também tem vacúolos hídricos no seu citoplasma que servem para armazenar água. Então, em meio hipotônico, essa primeira imagem, a célula vai ganhar água. Observem que a membrana celular vai ficar aderida à parede, o vacúolo vai aumentar de tamanho, ele está cheio de água, mas essa célula não estoura. E por que é que ela não estoura? Justamente devido à rigidez dessa parede que é feita de celulose. Você diz então que essa célula vegetal está túrgida.
Já se eu coloco essa mesma célula vegetal no meio hipertônico, o que é que acontece com ela? Ela perde água. Então vocês observam na imagem que o volume citoplasmático diminuiu e a membrana plasmática, ela se afastou da parede celular. Mas vocês percebem que a célula não mudou de forma. E ela não muda de forma justamente devido à presença dessa parede celulósica. Então, a célula vegetal que foi colocada no meio hipotônico, que ganhou água, a gente diz que ela ficou túrgida. A célula vegetal que foi colocada no meio hipertônico e perdeu água, nós falamos que ela ficou plasmolizada. Então, esses eram pontos importantes que a gente precisava revisar nesse momento sobre difusão e osmose. Mais uma vez eu peço que vocês leiam o nosso caderno SEI nas páginas 30 e 31, e façam as questões orientadas, as questões de vestibular, as questões de Enem sobre esse tema e nos procurem nos plantões de dúvida para tirar qualquer eventual dúvida que tenha surgido na resolução dessas questões. No mais, aquele cheiro no coração, fiquem em casa, muita saúde e paz para todos e desejo a todos vocês uma feliz Páscoa. Beijo do tio Iró.